O diabetes mellitus é uma epidemia global que afeta atualmente um total estimado de 171 milhões de pessoas no mundo inteiro. Devido a fatores como crescimento populacional, o envelhecimento, a urbanização, o aumento constante da obesidade e a falta de atividade física, a expectativa é que o índice de prevalência do diabetes mais do que dobre até o ano 2030. O envelhecimento é em grande parte um problema dos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, a principal questão é que a obesidade e o diabetes mellitus tipo 2 estão surgindo cada vez mais cedo, até mesmo em crianças, grupo no qual o diabetes tipo 2 era inexistente há apenas alguns anos. Só na América Latina, a expectativa é que o diabetes afete cerca de 30 milhões de pessoas quando chegarmos ao ano de 2030. No Brasil, estimativas apontam a prevalência de diabetes em 7% da população entre 30 a 69 anos, sendo que quase a metade não fazem ideia de sua condição. Somos hoje aproximadamente 8 milhões de diabéticos. No ar, Educação em Diabetes, um programa da ANADI, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Um dos grandes desafios da medicina moderna é conscientizar a população sobre as doenças crônicas e a necessidade de mudar hábitos alimentares e abandonar o sedentarismo. Doenças crônicas como o diabetes tornou-se uma preocupação mundial devido ao grande número de portadores. Hoje, são cerca de 200 milhões de pessoas. Por dia, 4 mil novos casos de diabetes são diagnosticados em todo o mundo. O diabetes é uma doença séria e cada vez mais comum. Hoje, mais do que nunca, nós médicos sabemos o que é preciso para controlá-lo, possibilitando a você levar uma vida produtiva e saudável. Um requisito essencial para um tratamento eficaz do diabetes é o seu envolvimento ativo com a equipe de saúde e sua total atenção e aderência ao seu tratamento. Para ajudá-la a vencer esta luta e conquistar cada vez mais uma melhor qualidade de vida, a ANADI, como já vem fazendo nesses 5 anos de existência do programa Educação em Diabetes, traz em 2009 as principais conquistas, as descobertas mais recentes sobre o tratamento e diagnóstico para o diabetes, bem como preciosas dicas de autocuidado. Você aprenderá aqui que o diabetes pode levar às doenças coronárias, circulatórias e outras sérias complicações, e também receberá orientações sobre como reduzir e evitar esses riscos. Esta é a principal preocupação da ANADI, cuidar e orientar as pessoas com diabetes para que elas tenham cada vez mais ao seu alcance informação qualificada e possa assim melhorar a sua qualidade de vida. Nesse final de semana você tem um encontro marcado com a sua saúde. 12ª Campanha Nacional Gratuita em Diabetes. Compareça, domingo, das 8 às 17 horas, Colégio Madre Cabrina, aqui em São Paulo, estação Vila Mariana do metrô.
marca Accu-Chek dedicou os últimos 30 anos para tornar mais fácil a vida das pessoas com diabetes e dos profissionais de saúde. Isso se traduz na oferta de produtos e serviços inovadores que tornam o controle do diabetes mais fácil, eficiente e econômico. Para a maior parte das pessoas com diabetes, fazer o teste de glicemia várias vezes por dia constitui uma parte importante do gerenciamento do diabetes. Por isso, os testes de glicemia devem ser tão suaves para as pessoas com diabetes, mesmo para as crianças. A obtenção da amostra não deve implicar em mais que uma leve sensação de picada. Os lancetadores Accu-Chek proporcionam essa suavidade, combinando várias características particulares, dentre as quais a tecnologia de movimento linear de avanço e retorno da lanceta, com patente registrada ClicksMotion, para uma obtenção de amostra suave e praticamente indolor. ClicksMotion é o princípio em que se baseia o movimento linear da lanceta, o que significa que os dois movimentos da lanceta, avanço e retorno, são controlados com precisão, sem vibrações. Na pele, a lanceta é obrigada a parar com suavidade, sendo depois rapidamente recolhida em movimento linear. Este movimento especial é a chave para uma obtenção suave de amostras. Cada lanceta Accu-Chek tem uma ponta afiada e trifacetada, com ângulos otimizados. Isto, aliado à sua superfície lisa e polida, significa que a penetração na pele é praticamente isenta de atrito e particularmente suave. Os lancetadores Accu-Chek são resultados de intensas pesquisas. Todos os lancetadores apresentam profundidade de penetração variáveis para se adaptarem a cada tipo de pele. Esta filmagem, de alta velocidade, mostra a rapidez da penetração da lanceta em câmera lenta. Na realidade, a lanceta Accu-Chek não demora mais de 2 milissegundos para entrar na pele. A lanceta descreve um movimento linear com extrema rapidez, evitando deslocamento lateral e lesões desnecessárias na pele. Com a tecnologia convencional, ou seja, com um movimento não linear e sem paragem suave, a lanceta pode penetrar nas extremidades dos nervos e emitir vibrações, provocando lesões dolorosas no tecido. O movimento lateral da lanceta provoca a laceração da pele ou uma punção mais forçada que a normal, e, como consequência, um teste doloroso. As lancetas Accu-Chek, ao contrário, produzem um movimento linear, praticamente sem vibração. Graças à tecnologia ClicksMotion, a precisão dos movimentos das lancetas Accu-Chek traduz-se numa punção suave e precisa da pele, o que provoca menos dor. Os dedos devem ser tratados com cuidado, utilizando-se as lancetas apenas uma vez. Apenas uma nova lanceta dá a garantia de ser estéril e tão afiada como deve ser. Quase não se sente, apenas uma sensação de picada e nada mais. Todas as lancetas Accu-Chek estão equipadas com a tecnologia patenteada ClicksMotion, suave por natureza. Você sabia que algumas das complicações decorrentes da diabetes são problemas no sistema nervoso? O sistema nervoso é como se fosse um sistema de fios que emitem e recebem os sinais do cérebro e controla todos os movimentos do corpo, como movimentar o braço, comer, respirar, pensar, etc.
Estima-se que após 25 anos tendo diabetes, pelo menos metade dessas pessoas desenvolve uma neuropatia. A melhor maneira de prevenir isso é controlando rigidamente a sua diabetes, fazendo exercícios físicos regularmente, alimentando-se de maneira saudável e, principalmente, parando de fumar. Ter diabetes, andar de bicicleta, monitorar a glicemia. É possível conciliar? Com o AcuCheck Performa você pode. E os resultados são sempre precisos, independente da temperatura. A AcuCheck Performa verifica diversos fatores: temperatura, umidade, danos na tira e tamanho da amostra. Basta uma pequena gota de sangue e em 5 segundos você tem o resultado. Sim, você pode viver a vida como desejar. Olá, eu sou Cíntia Alves e está começando mais uma edição do jornal Diabetes News. Excesso de adoçante no organismo pode ser prejudicial à saúde. Quando foram lançados, os adoçantes prometeram acabar com o problema daquelas pessoas que não poderiam ingerir açúcar. Passado algum tempo, surgiram dúvidas sobre o produto, se ele é ou não prejudicial à saúde. No final do mês de março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou uma resolução que reduzia a quantidade máxima de adoçantes sacarina e ciclamato em bebidas e alimentos. Antes de oficializar a medida, realizou uma consultoria pública por 60 dias e debates com interessados no assunto. A decisão de determinar o quanto de adoçante pode-se usar em um alimento aconteceu por causa do impacto destes produtos na saúde das pessoas. O excesso de produtos Diet Light no mercado leva as pessoas a ingerirem uma quantidade alta de adoçantes por dia. Os edulcorantes artificiais são acusados de aumentar a ingestão de doces em pessoas com compulsão, que acreditam que o alimento não tem calorias e ingerem muito mais do que o indicado. Especialistas da área de nutrição acreditam que em doses recomendadas, os edulcorantes artificiais não fazem mal à saúde, mas devem ser usados nas doses seguras recomendadas pela Anvisa. Você pergunta, a NAD responde. Alô? Alô? Então, a minha pergunta é o seguinte: como eu machuquei o pé, então eu vou ficar uns dias sem fazer exercício, né? Sei. Aí eu gostaria de saber para o senhor, que eu falei com o ortopedista, quase chorando, ai, doutor, mas eu vou colocar essa tala no pé, porque eu gosto de fazer caminhada, de fazer minhas corridas no outro, né? Porque graças a Deus a minha glicemia está controlada, né? Então o colesterol é que eu tomo para vacina porque ele é um pouco alto. Sei. Então, nesses dias que eu vou ficar assim parado, se tem algum perigo, algum problema de a glicemia dar algum problema, Tá ok. começar a subir. Agora eu entendi. Obrigado, viu? Parado. Só que eu mantenho o regime direitinho, que não como açúcar, eu uso adoçante. Então, eu quero saber do senhor se há algum problema sério ou se não. Se eu posso aguardar a recuperação do pé com mais calma e tranquilo até eu poder voltar a caminhar, né? Tá ok, então. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Bom, não existe alternativa, né? Na realidade, a senhora tem que aguardar mesmo a sua recuperação mesmo imobilizada. O que se faz é quando a gente está imobilizada por alguma razão, no caso, uma tala, um gesso, ou mesmo uma pessoa que está no hospital, evidentemente, se tiver muito bem controlada, diminui a medicação, diminui a insulina, né? É evidente que a tendência
por falta do exercício, há uma tendência do aumento da glicemia, porque as pessoas que não fazem exercício não acreditam, né, que você pode estar com uma glicemia de 200, você vai para 100. É inacreditável, mas é verdade. Há um grande benefício para aqueles que fazem atividade física, não é? É claro, evidente que a atividade física tem que ser adequada para cada paciente, para cada idade, para cada situação, não é? É fundamental isso que vocês entendem. E tem que discutir com o médico a quantidade de atividade física que você pode fazer, em que regime, em que intensidade, essa é a palavra, e o tipo de atividade física, não é? Isso é muito importante. Mas o fato da senhora vai ficar imobilizada, é claro, a tendência da glicemia aumentar, é só questão de adequação da dieta e dos medicamentos. Outro ouvinte no ar, boa tarde. Alô, boa tarde. Falo com quem? É o doutor Fado? É o doutor Fado. É um prazer muito grande falar com o senhor, doutor. Prazer é todo meu. Eu falo com quem? Então, meu nome é Antônio, doutor. De que bairro, seu Antônio? Eu sou daqui do Tremembé. Pois não. Então, eu queria saber o seguinte, doutor Fado, porque eu tomo insulina, eu tenho diabetes, né? Sei. Então, eu queria saber o seguinte, que eu ouvi falar, então eu queria o certo, queria que o senhor me respondesse, que a insulina dá algum problema de memória? Tá ok, vou responder. Tá bom, eu aguardo aqui pelo ar, tá? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, doutor. Bom, veja bem, insulina por si só não dá problema nenhum de memória, né? Pelo contrário, o fato de controlar melhor o diabetes e ser o melhor remédio para o diabetes, a insulina, ao contrário, ela sempre vai estar dando benefícios. Agora, o que talvez o senhor queira falar é que aquelas pessoas que usam inadequadamente a insulina, numa quantidade errada, sem fazer a sua monitorização, são pessoas que não sabem que tem que diminuir a insulina quando a glicemia está mais baixa, tem que adequar o regime de aplicação. Existem diferentes tipos de esquemas de tratamento, não é? E, evidentemente, o fato de você estar se cuidando, estar vigiando a sua glicemia, modificando para baixo ou para cima, de acordo com as flutuações da glicemia, principalmente quando ela está mais baixa, vai haver a possibilidade de você estar provocando hipoglicemias. A gente, no passado, quando tinha só insulina NPH e também não existiam os aparelhinhos para fazer o teste, era um inferno, realmente, a quantidade de hipoglicemias que a gente observava. Nessas circunstâncias, com hipoglicemias graves, a gente tinha realmente um problema de memória, às vezes uma hipoglicemia extremamente grave podia levar até um grau extremo de pequenas lesões no cérebro. E houve até caso no passado de morte por hipoglicemia. Mas hoje, com o advento das insulinas modernas, os análogos de insulina, os análogos Basar, Glargina, a Detemir, a Lispro, as partes, são insulinas hoje que acabaram praticamente, junto com a monitorização e controle diário, acabaram com esse episódio de hipoglicemia e as suas consequências. Você também pode participar do Educação em Diabetes. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sua carta ou acesse o nosso site. Estamos apresentando Educação em Diabetes, um programa da ANAD, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Ter diabetes, andar de bicicleta, monitorar a glicemia. É possível conciliar? Com o AcuCheck Performa você pode. E os resultados são sempre precisos, independente da temperatura. A AcuCheck Performa verifica diversos fatores: temperatura, umidade, danos na tira e tamanho da amostra. Basta uma pequena gota de sangue e em 5 segundos você tem o resultado. Sim, você pode viver a vida como desejar. Voltamos a apresentar Educação em Diabetes, um programa da ANAD,
a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Olá, eu sou Nairo Sumita, médico patologista clínico, e hoje eu gostaria de falar com você um pouco sobre o controle do diabetes. Como você deve saber, o diabetes é uma doença em que geralmente a pessoa portadora do diabetes, ele não tem um sintoma específico, né? Geralmente são pessoas sadias, que têm uma vida absolutamente normal e muitas vezes não sente necessariamente o que de fato a doença traz em termos de quadro clínico. Logicamente, diferente daquelas situações onde existe uma descompensação muito grande, quando a pessoa pode começar a urinar muito, quando pode começar a ter muita sede, muita fome. Então, nesses casos, na realidade, o diabetes já está muito descompensado, ou seja, está muito descontrolado. Uma vez iniciando-se o tratamento, o controle da doença propriamente dito, existem exames muito importantes que você, que é diabético, ou você que está preocupado com diabetes, precisa saber, que se chama hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, com certeza hoje, é o exame mais importante que todo diabético deve fazer, no mínimo 2 vezes ao ano, para se ter o controle efetivo do diabetes, né? E o que é a hemoglobina glicada? É um exame de sangue comum, né? É um exame onde vai se fazer uma coleta de sangue, e este resultado, chamado hemoglobina glicada, vai me permitir avaliar como é que esteve o seu controle pelo menos 2 a 3 meses antes da coleta. Ou seja, se você fez a coleta do exame chamado hemoglobina glicada hoje, eu tenho, ou o médico seu que o acompanha, terá uma ideia muito clara de como esteve o seu controle glicêmico, ou seja, o seu nível de açúcar no sangue, 2 a 3 meses antes dessa coleta, né? Então, é muito importante se fazer esse exame, primeiro, porque o seu médico vai ter uma ideia de como foi o seu controle nesse período avaliado. Segundo, e também mais importante, a hemoglobina glicada permite que o seu médico estabeleça o que nós chamamos de risco de desenvolvimento das complicações crônicas do diabetes. E o que quer dizer risco de desenvolvimento das complicações crônicas? Como eu disse para você, geralmente o diabetes, você pode, na maioria das vezes, a pessoa é assintomática, ou seja, não sente absolutamente nada, com exceção, como eu disse para você, naquelas situações onde você está com desequilíbrio, uma descompensação grande. Mas, habitualmente, você não sente absolutamente nada. Só que o nível de glicose, cronicamente, ou seja, durante muito tempo prolongado, né, muito tempo elevado o nível de glicose, você começa a desenvolver as chamadas complicações, como, por exemplo, a retinopatia, ou seja, começa a ter alterações da vista, onde você começa a ter uma menor possibilidade de visão, né? Você começa a perder a visão. Você tem a nefropatia, quando o diabético começa a perder a função do rim. A neuropatia, quando começa a ter lesões nervosas, efetivamente porque tem um aumento do nível de glicose. Então, a hemoglobina glicada vai te dar uma ideia muito clara, né, muito clara a você, ao seu médico, como é que vem sendo o seu tratamento, seja ele somente por dieta, seja porque você está tomando medicamento. E é importante, gostaria de repetir novamente, né, para você fixar essa ideia de que no mínimo precisa fazer 2 vezes ao ano ou 4 vezes ao ano, se houver mudanças na terapêutica, ou seja, mudou a dose do medicamento ou o tipo de medicamento, né, ou quando não está se conseguindo um controle adequado. Então, no mínimo 2 vezes, pelo menos 2 vezes ao ano, e
4 vezes ao ano, quando existe uma dificuldade maior nesse controle. Em relação ao valor normal, nós chamamos isso em laboratório de valor de referência, o valor que você deve atingir, ou que o diabético deve atingir, é o que nós hoje consideramos adequado, que é menor que 7%. Então, a hemoglobina glicada, também chamada A1C, precisa, no diabético, o diabético precisa alcançar um valor de meta, ou seja, o valor que se espera atingir, menor que 7%. Algumas sociedades, algumas entidades, como a Sociedade Brasileira de Diabetes, já estabeleceram que esse valor tem que ser um pouco menor, né? E esse valor um pouco menor hoje, preconizado, é de 6,5%. Então, se você conseguir atingir, você que é diabético, né, que é controlado, que se preocupa em se cuidar, se você consegue atingir um nível de 7%, ótimo, já é um nível bom. Mas se você consegue chegar a um nível de 6,5%, primeiro, mostra claramente que você está tendo um bom controle, ou seja, o medicamento ou a dieta que você está fazendo está surtindo efeito. E o mais importante, você vai deixar de desenvolver o que nós chamamos de risco de complicações, ou seja, o seu risco de desenvolvimento de complicação, do desenvolvimento das complicações crônicas do diabetes, ele é minimizado, o que é muito importante para o diabético, porque isso melhora sobremaneira a qualidade de vida. Então guarda isso, né? Guardemos isso. A1C menor que 7%, bom, A1C menor que 6,5%, melhor ainda, né? Isso conforme a Sociedade Brasileira do Diabetes. Uma outra coisa interessante que surgiu recentemente é o uso da hemoglobina glicada como um exame para o diagnóstico do diabetes. Então isso é recente, né? Isso vem sendo gradativamente inserido na prática médica, onde a hemoglobina glicada, que antes tinha duas funções importantes, ou seja, de controle do nível glicêmico e na avaliação de risco de desenvolvimento de complicações crônicas, passa a partir de agora a ser também um parâmetro de laboratório importante para o diagnóstico, né? Para o diagnóstico. E o valor que está sendo preconizado para o diagnóstico de diabetes é um valor um valor acima de 6,5%, ou seja, uma pessoa que não é diabético, né, ou não está suspeitando que seja diabético, ou que eventualmente tenha algum risco de desenvolver o diabetes. Se essa pessoa apresentar nível acima de 6,5% em duas ocasiões, ou seja, dosou uma vez, deu acima de 6,5%, dosou mais de uma vez, uma segunda vez, deu acima de 6,5%, então este paciente ou esta pessoa hoje é classificado como portadora de diabetes, né? E por que isso é importante? Porque isto permite que esta pessoa seja, na realidade, diagnosticada, mas mais importante que ser diagnosticado é que essa pessoa seja acompanhada, né? Por quê? Porque, sabidamente, os estudos mostram que as pessoas com nível acima de 6,5% já começam a ter um risco de desenvolver as complicações crônicas como um diabético já bem estabelecido. Então, por isso que os conceitos mudaram, né? E então, para o diagnóstico, né, se usa hoje também a hemoglobina glicada para se estabelecer se esse paciente é diabético e se já tem um risco importante de desenvolvimento das complicações. Então, resumindo, né, para você ficar bem ciente do que é a hemoglobina glicada, então para que ele serve? Primeiro, para o controle do nível glicêmico, que é muito importante. Segundo, para que o médico possa avaliar o risco de desenvolvimento das complicações crônicas. E agora, né, para aqueles pacientes ou para aquelas pessoas ainda que não têm diagnóstico, como um parâmetro laboratorial que vai auxiliar no diagnóstico do diabetes mellitus. Termina aqui a Rede da Saúde, a Rede ANAD, a Rede da Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes volta na próxima semana.